A década de 50 ficou conhecida como os Anos Dourados. Ela foi marcada por mudanças culturais promovidas em grande parte pela chegada da televisão e pela produção em massa de eletroportáteis como enceradeiras, liquidificadores, panelas de pressão e televisores. Várias descobertas científicas como a determinação da estrutura do DNA, o aparecimento de remédios antidepressivos e os tranquilizantes surgiram nesse período. O laser e o lançamento da primeira série de satélites artificiais russos, os Sputniks, foram imprescindíveis para o início de uma era de descobertas ainda maiores. A bipolaridade política, liderada pelos Estados Unidos e União Soviética com a Guerra Fria, dividiu o planeta em dois. No Brasil, o clima político estava tenso. O presidente Getúlio Vargas comete suicídio e Juscelino Kubitschek assume pelo voto direto a presidência da República, com o compromisso de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Um de seus maiores legados foi a mudança da capital brasileira do Rio de Janeiro para Brasília, em 1960. No lado oeste do país, o governo de Juscelino intensifica a aquisição de terras mato-grossenses e amazônicas, provocando o crescimento da migração. Essa política desenvolvimentista contribuiu muito para o crescimento do Evangelho. E é com esse pano de fundo que o pastor Ney Ângelo Pereira, recém-formado em teologia, assume o pastorado da Primeira Batista. Sua carta demissionária da Igreja Batista do Catete, no Rio de Janeiro, foi datada de 1º de dezembro de 1956. Os irmãos daquela igreja testemunharam a seu respeito. Dele guardamos a melhor recordação possível, em vista do seu incansável esforço no decorrer desses anos. Já no início de seu trabalho em Campo Grande, o pastor pede a instalação de um telefone na casa pastoral com uma extensão na igreja e outra na escola diária. É bom lembrar que, à época, o telefone era algo novo e muito caro. Visionário, ele promoveu a abertura de uma livraria anexa ao templo. Mudou a placa da frente do edifício, mandando escrever com letras bem visíveis e em alto relevo: Templo Batista, atualizando a ortografia oficial. Além disso, incluiu o anúncio dos cultos em seus dias e horários. Ainda foram feitas adequações na parte física do templo, a compra de um motor a óleo cru capaz de abastecer todas as dependências da igreja, em vista da deficiente iluminação proporcionada pela empresa de eletricidade. Na ocasião, construiu-se também um grande salão, que foi chamado de Salão Altino Vasconcelos, e inaugurado durante uma conferência com a presença daquele amado pastor. Ainda houve muito empenho na construção de um ginásio, que acabou sendo denominado de Batistão, destinado à realização de casamentos, aniversários e outros eventos de caráter social. Sua localização ficava na saída para Sidrolândia. Em assembleia, os irmãos iniciaram uma caixa beneficente, fundamentada biblicamente no tempo dos apóstolos, a qual ficou sob a responsabilidade dos diáconos da igreja. O critério de atendimento era por ordem de chegada, incluindo pessoas que não fizessem parte da igreja. Era de costume entre as igrejas da denominação usar o Jornal Batista para divulgar o nome de membros afastados, avisando-os para fazerem contato. Isso não era visto com maus olhos, fazia parte do modo de agir daquela época. Na ata 361, de agosto de 1957, encontramos lavrada a seguinte decisão: mediante o fichário, terá a igreja seu rol de membros o mais completo e atualizado possível. Manterá a igreja melhor conhecimento e maior estreitamento de relações entre seus membros, e finalmente possibilitará melhor aproveitamento e maior desenvolvimento dos diferentes dons nos ministérios que lhes sejam afins na obra do Reino de Deus. Os faltosos serão publicados no Jornal Batista para que respondam sobre sua situação. Era o esforço da igreja no sentido de cuidar bem do rebanho que o Senhor lhe confiou. A igreja também promovia encontros sociais, e isso é verificado através do piquenique que foi realizado no dia 15 de novembro de 1958 na Chácara dos Nasser. Durante o ministério do pastor Ney Ângelo, registra-se também um retiro espiritual, durante o carnaval, na fazenda do irmão Josué Cunha Rosa, promovendo a comunhão com Deus e com os irmãos.
Uma iniciativa a destacar foi a criação da escola primária anexa ao templo, também chamada carinhosamente de Escolinha Batista. O pastor Ney Ângelo, segundo a ata 513, de outubro de 1951, pediu que a diretoria apresentasse uma proposta de escola diária. Um dos objetivos era atender em primeiro plano os meninos de rua e os pobres. A escola havia sido projetada para funcionar em 3 períodos. À noite, funcionariam cursos para alfabetização de adultos, principalmente os pais dos alunos. O diretor indicado foi o irmão José Pereira Lins e a professora nomeada foi a irmã Nadir Esteves. Os termos do ofício, dirigido ao pastor da igreja pelo excelentíssimo senhor Dr. Wilson Fadul, prefeito da cidade, exprime as suas congratulações pela feliz iniciativa que teve esta igreja em criar uma escola primária anexa. Posteriormente, a irmã Clotildes de Castro Pinto atuou como diretora da escolinha, recebendo voto de louvor em ata pelo excelente trabalho realizado. Depois de 1960, com dificuldades financeiras, a escola passou a usar um espaço no Colégio Batista. Pela Escolinha Batista, passaram mais de 300 alunos. As estratégias diferenciadas para evangelizar não paravam. Foram adquiridos um Jeep Land Rover, um amplificador Philips com alto-falante tamanho grande e um projetor para exibir filmes educativos nos pontos de evangelização da igreja. Na gestão de Ney Ângelo, várias igrejas foram organizadas. Uma das primeiras foi a Igreja Batista de Sidrolândia, em agosto de 1958. Em Rio Negro, a Primeira Batista construiu um templo e uma casa pastoral. Uma caravana foi organizada para sua inauguração, que aconteceu em junho de 1959. A igreja havia construído um salão de madeira para uma frente missionária na Vila Castelo, que logo transformou-se em congregação por causa do rápido crescimento. Sua organização como igreja aconteceu em janeiro de 1960. O ponto de pregação do bairro Cascudo havia sido iniciado numa cooperação entre igrejas da região e a Primeira Batista. O trabalho cresceu muito devido aos membros da igreja morarem perto do local e serem comprometidos com a obra de Deus. A congregação do Cascudo foi chamada posteriormente de Templo Memorial e depois organizada como Igreja Batista Memorial de Campo Grande. Levar o evangelho àqueles que não conhecem é o alvo da igreja, e a Primeira Batista sempre diversificou sua maneira de atingir esse objetivo. Assim, promoveu cultos no cemitério por ocasião do Dia de Finados. O transporte dos crentes para o evento foi realizado pela empresa Queiroz. É interessante mencionar que o trajeto foi cobrado, a fim de que os recursos fossem encaminhados como oferta à CEPAM, Sociedade Evangélica de Proteção a Menores. No período do pastorado de Ney Ângelo, vários vocacionados foram encaminhados aos seminários da denominação, como Adir Silva para o Seminário Batista do Norte do Brasil, Nadir Almeida Esteves e Maria Mardini para o Instituto de Treinamento Cristão, e para o Seminário Teológico Batista do Sul foram enviados os irmãos Neves Pereira da Rocha e Gessé Neves Queiroz. Segundo a ata 708, em novembro de 1962, o pastor sugeriu convidar uma jovem que estudou no Instituto de Treinamento Cristão para ser a primeira diretora de educação religiosa da igreja, a irmã Norma Cleia Pinheiro. Pela Primeira Batista, passou o conhecidíssimo pastor Davi Gomes, convidado para pregar em uma série de conferências. Ele foi referência entre os batistas como homem de Deus, íntegro, de profundo compromisso com a palavra e com a Igreja de Cristo. Foi fundador da EBAR, Escola Bíblica do Ar, em 1949 na Tijuca, no Rio de Janeiro, visando alcançar aqueles que não podiam comparecer à Escola Bíblica Dominical presencialmente. Ele foi um precursor dos cultos de hoje, transmitidos pela internet. Outro pastor renomado que esteve conosco no Instituto Bíblico, na qualidade de preletor, foi o pastor Tiago Nunes de Lima, grande avivalista e conferencista, conhecido em todo o Brasil. Ele esteve na Primeira Batista no Instituto de Verão, ocorrido de 18 a 24 de janeiro de 1959. Em novembro de 1959, foi realizada uma campanha para o pagamento de dívidas. No dia do aniversário da igreja,
Seria levantada uma oferta na qual todos poderiam ofertar segundo o desejo de seus corações, e todos aprovaram. Consta da ata que foi apresentada à igreja uma lista com os nomes dos membros que estão em comunhão, e o número é de 269 membros. Em dezembro de 1962, o pastor Ney Ângelo comunica à igreja que seu tempo como pastor chegara ao fim. Ele aceitou liderar a igreja interinamente até que chegasse um novo ministro. Foi então eleita uma comissão de sucessão pastoral, a fim de convidar um pastor para uma série de conferências com vistas ao pastorado. No entanto, em dezembro de 1963, a comissão entendeu que deveria convidar o pastor Jonathan de Oliveira, na ocasião secretário executivo e tesoureiro da Convenção Batista Mato Grossense, para assumir o pastorado da Primeira Batista, o que Deus confirmou. Passaram pela direção da Primeira Batista os pastores que, ao lado de homens e mulheres, trabalharam como um corpo bem ajustado. No comando de Cristo, o Evangelho cresceu no estado de Mato Grosso. O plano amoroso de Deus para com os homens não respeita bloqueios quando encontra líderes e igreja unidos na dependência do Espírito Santo. A história da Primeira Batista foi sendo escrita graças a esta sinergia de Deus trabalhando com seus filhos. A Ele toda a glória.